Hi guys! Olá, sexto ano! Então, hoje nós vamos começar a nossa primeira videoaula, tá? Então, os conteúdos vão ser relacionados ao terceiro bimestre e aí eu vou dando algumas explicações. Então, os tópicos a serem estudados vão ser o Simple Present, Present Continuous, as classes gramaticais, Vocabulary, Practice, né, Animals, Adjectives, Expressions, Holidays, né, feriados e os bancos de questões. Então, vocês vão receber em breve a apostila, né, e é muito importante porque vai ser o portfólio de vocês, onde todas as atividades vão ser registradas e documentadas. Então, esse terceiro bimestre vai ser um pouco mais puxadinho, mas eu acredito agora que vão ter muitas novas ferramentas que vocês irão aprender. E agora nós vamos trabalhar o Simple Present. Lembrando que esse conteúdo foi trabalhado no primeiro e no segundo bimestre, e aí eu vou explicar de forma um pouco mais resumida todas essas etapas aqui do Simple Present. Então, o Simple Present, pessoal, nada mais é que o presente simples. Só que aqui nós vamos ter uma alteração para a terceira pessoa, né? Então, eu vou colocar aqui uma caneta mais leve. Essa terceira pessoa são os pronomes especiais que a gente marca, he, she e o it. Então, lembra, nunca esqueçam, até o ensino médio que eu vou falar para vocês, que esses aqui a gente chama de pronomes especiais, tá? Special pronouns. Vou colocar aqui, ó, special, tá? Vou colocar bem pequenininho aqui. Só marcar aqui para vocês entenderem. Special, são os pronomes especiais que vão dar uma modificada nos verbos quando a gente for trabalhar. O que a regrinha do Simple Present vai trazer para a gente? Os verbos que são terminados em O, então vou colocar aqui, ó, O, S, X, CH, CH, SH e CH, a gente simplesmente vai acrescentar o quê? S. Então, lembrando que verbos são tudo aquilo que termina tudo aquilo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Já nós temos uma outra regrinha. A regrinha é que quando é precedido por vogal e termina em Y, a gente simplesmente acrescenta o S. E a outra regrinha que é bem parecida com essa aqui, é quando é precedido por uma consoante e termina em Y, você simplesmente corta o Y e acrescenta IS. E aí nós temos algumas exceções para o verbo to have e to be, tá? Olha os exemplos aqui quando for os três pronomes especiais, lembrando, tá? Então, olha aqui, o verbo love, que é amar, fica loves, para he, she, it. O verbo say, que é dizer, para he, she, it, fica says. E o verbo to cry, que é quando for para he, she, it, para quem não sabe, cry é chorar, ficaria cries, né? Então, lembrando aqui, ó, terminou em Y e for precedido de consoante, você faz o quê? Corta o Y e acrescenta yes. Aí a gente vai ver na prática a aplicação dessas regrinhas aí. Aqui nós vamos começar com a forma afirmativa. Então, lembrando que a forma afirmativa, né? Então, aqui a gente utilizou o verbo to work, que é trabalhar. Então, nós temos os três pronomes especiais aqui, ele vai mudar, ó. Então, olha aqui, simplesmente he, she, it, terminou, simplesmente eu vou acrescentar o S aqui, né, works, que é I work, eu trabalho, you work, você trabalha, he works, ele trabalha, she works, ela trabalha, it work, tá bom? Então, é uma regrinha especial aqui. E aí, nós vamos atentar a três regras básicas, tá? Do Simple Present. Então, a primeira aqui, verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X, você simplesmente vai acrescentar o ES no final do verbo, tá? Então, olha aqui. To teach, que é o verbo ensinar, terminou em SH, então, teaches. To watch, que é assistir, watches, né? To push, que é empurrar, pushes, né?
Então, olha aqui, eu olho a terminação do verbo, tá? SS, O, X, né? To kiss, que é beijar, kisses. To go, que é ir, goes. To fix, que é consertar, fix. Então, sempre eu olho a regrinha. Então, essa aqui é a primeira regrinha, que são os verbos terminados em O, Z, S, S, CH. Ah, professora, como é que eu faço para eu poder aprender? Isso aqui, pessoal, é meio que um decoreba mesmo, é decorar, tá? Não tem regrinha assim especial para poder aprender, né? É uma forma de decorar. Decoreba mesmo. Então, geralmente, os verbos terminados em CH, SH, SS ou X, eles vão sofrer alterações. E aqui eu quero que vocês se atentem para esses aqui. Eu vou marcar esse e esse aqui, que são passíveis de assim, confundir um pouco a cabeça de vocês. Esse aqui, todos eles terminam em Y, essas duas regrinhas aqui. Só que o que vem a diferença? Um é precedido de consoante, o outro é precedido de quê? De vogal. Olha o exemplo aqui. To fry, que é o verbo fritar. O I terminou em Y, só que foi precedido de quê, pessoal? Consoante. Então, quando é precedido de consoante, você simplesmente acrescenta o quê? IES, ó. E quando for precedido de vogal, olha o verbo aqui. Say, quer dizer. Simplesmente você acrescenta o S, ó. Ó, colocar aqui o S. Então, aqui, to fly, voar, flies, study, que é estudar, study. Então, lembrando que essa regrinha aqui, pessoal, é somente, né? Tanto he, she e it, tá? Então, todas as regrinhas aqui é somente para he, she e it, tá? Que vão sofrer alterações. E agora a gente tem os exemplos. Vamos ver melhor com os exemplos aqui. She drinks a glass of milk every day. Então, ela bebe um copo de leite todos os dias. Então, quem que é o sujeito aqui? She, né? Então, she é o sujeito nosso. Drinks, tá? Que é beber. Então, simplesmente eu vou acrescentar o S, né? Acrescentei o S aqui. He leaves his office at 6 o'clock. Então, ele deixa o escritório às 6 horas. Então, quem que é o sujeito aqui? He. Então, o verbo vai sofrer alteração. Então, leaves, né? Simplesmente eu acrescento o S porque leave é o verbo deixar. My brother likes his job very much. Então, meu irmão gosta muito do emprego dele. Então, aqui nós temos o verbo likes, né? Então, quem que é o sujeito? My brother. My brother é uma pessoa aqui, é um meu irmão. Então, é uma pessoa. Então, meu irmão, ele se enquadra em qual pronome? O pronome he. Ó, marcar aqui, he. Meu irmão gosta muito do emprego dele. He wants to buy a lot of magazines. Eles querem comprar muitas revistas. Quem que é o pronome? They, eles ou elas. Então, o verbo permanece na forma original. I work in a drugstore. I work, o verbo work, que é trabalhar, e quem é o sujeito? I. Então, o verbo permanece na forma original. That boy studies a lot of. Então, aquele garoto estuda muito. Então, that boy é aquele garoto. Então, se é apenas uma garota, garoto é ele. Então, he. E aí, o verbo study, que é estudar, quando é precedido de Y, quando é terminado em Y precedido de vogal, eu corto o Y e acrescento yes. Então, aqui algumas rules que eu já tinha mencionado, tá, pessoal? Depois vocês estudem com mais propriedade essas regras aí e os exemplos, que hoje a aula vai ser mais resumida, mas só que aqui eu já tinha mencionado essas regrinhas antes. A forma negativa, pessoal, eu quero que vocês se atentem a essa colocação aqui. Eu vou marcar aqui no cantinho, até coloquei um destaque aqui de amarelo. É do, essas duas contrações, o do mais not forma don't. E o does mais not forma doesn't, né? Lembrando que o do e does são auxiliares de pergunta na forma do presente. Só que elas podem vir na forma negativa. Então, pode vir em duas maneiras. A contração, né? O do com not, e aqui é aliás, a junção, e aqui a contração, don't. E does mais not forma doesn't.
Então, como que eu vou aplicar essa forma negativa? Lembrando que o does eu vou utilizar para os 3 pronomes especiais. E aí eu posso ter ele de duas maneiras, does mais not ou doesn't. Lógico que essa forma de contração é bem mais fácil. E também da forma tradicional, né? Sem seus pronomes especiais, do mais not ou forma don't. Então, como que ficaria essa frase aqui? I don't work. Ficaria como? Eu não trabalho. You don't work. Você também não trabalha. He doesn't work. Ele não trabalha. Ok? Então, ficaria essa contração aqui. Os examples. Examples são os exemplos. I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. Então, poderia ser do not ou don't, tá? Poderia ser. Então, ele colocou a forma de junção ainda. Agora, quando a gente tem aqui a gente tem o sujeito I, né? Aqui a gente já tem o sujeito que cabe a forma dos pronomes especiais. Então, he does not teach Spanish at the university, né? Então, ele não ensina espanhol na universidade. Então, é o verbo teach, que é ensinar. E aí ficaria does not ou doesn't, né? They don't prefer Italy food. Então, eles não preferem comida italiana. She doesn't watch TV every day. Então, quem é o sujeito aqui? She, né? E aí, tá falando que ela não assiste TV todos os dias. Então, aqui, ó, esses que estão em negrita aqui, lembrando, são os verbos, tá? E aí, o complemento, né, do verbo. Então, todo verbo, ele tem, nessa situação aqui, ele precisa de um complemento para ter sentido completo. E a forma interrogativa, lembrando que quando a gente olha o simple present, a gente vai ver duas formas. O do ou o doesn't, né? Does, né? Então, são formas. Se eu faço uma pergunta com do e does, pessoal, nunca se esqueça dessa regrinha que eu vou colocar aqui. Você responde com yes, já expliquei para vocês essa regrinha. Ou no, quando faz pergunta com do ou does. Se for concordando, você fala yes, I do, dependendo de quem é o sujeito. Se faz a pergunta negando, no, I o quê? Que a gente já viu o auxiliar, don't. Então, lembrando que isso daqui, pessoal, é para I, né? Agora, se for para he, she, it, você coloca yes, I do, no que eu falo assim, she does, ou no, she doesn't, né? Então, lembrando dessa regrinha aí. E aí, a forma interrogativa, pessoal, a gente vai apresentar dois auxiliares principais, que é o do e o does, tá? Então, qual que seria a estrutura da forma interrogativa? Olha aqui embaixo, ó. Essa aqui é uma parte muito importante. A gente vai utilizar o verbo auxiliar mais o sujeito, o verbo principal e o complemento. A gente já viu o complemento, que é uma parte essencial da frase para ter sentido completo. E aí a gente vai ver a aplicação dela agora. Do I owe you money? Eu te devo dinheiro? Então, tá fazendo a pergunta, né? Então, quem que é o sujeito aqui? O sujeito... outra regra, pessoal. Perguntou com you. Você responde com o quê? I. E perguntou com I, você responde com you. Vice-versa, tá, pessoal? Vou colocar aqui que é importante esse detalhe aqui. Do I owe money? Eu te devo dinheiro? Então, aqui eu perguntei com do, né? Eu te devo dinheiro? Olha quando você faz uma pergunta para a terceira pessoa. Does she teach Spanish at the university? Ele ensina espanhol na universidade? Se sim, você responde o quê? Yes, he does. Se não, como que eu faço? No, he doesn't. Se fosse aqui, ó, eu te devo dinheiro, você responderia yeah, perguntou com I, responde com you, tá? Yes, you do. Se for na negativa, no, you don't, né? No caso aqui. E aí vai. Aliás, no, you don't. Do they prefer Italy food? Eles preferem comida italiana? Se sim, como que a gente responde? Yes, they do. Se for não, no, they don't. Então, eles não preferem. Então, pergunta com do e does, você só responde yes ou sim. Yes or no, tá? Então, a gente vai continuando aqui.
E essa aqui, pessoal, foi a lista que eu passei para vocês, né? A primeira lista do terceiro bimestre. Eu passei ela dia 5/8 e lembrando que a data de entrega é dia 12, tá? Então, vamos ver o que vai ser essa chargezinha. Eu vou simplesmente explicar cada exercício e depois nós iremos, assim que vocês entregarem, a gente vai fazer alguns comentários. Mas a princípio eu vou só interpretando essa lista com vocês aqui. Então, o pai do Garfield está perguntando: Who wants to have fun? Quem deseja ter diversão? Aí ele fala: Not me, not me. Eu não. Então ele já fez uma cara que não quer diversão. Aí ele fala: Mr. Ball of Warning needs some attention. Então ele fala que o senhor Bola deseja um pouco de atenção, né? Precisa de um pouco de atenção. Aí ele fala: You two have a lovely life together. Aí ele fala: vocês dois tiveram uma vida amigável juntos, né? Ou seja, ele está querendo dizer aí que vocês dois foram ótimos parceiros, aproveitaram muito a vida juntos. E aí vamos lá. Answer the questions in English. Então responda as perguntas em inglês. As questões em inglês. Does Garfield want to have fun? Então tá perguntando. Então se perguntou com do does, você responde sim ou não, tá bom, galerinha? Garfield quer diversão? Então pela cara dele a gente já viu, né? Então ficaria o quê? No, it doesn't, né? Então não, ele não quer diversão. Who needs some attention? Quem que precisa de um pouco de atenção? Então ele fala que é quem lá? Lá, hein, pessoal? Mr. Ball. Então ele fala lá, o Mr. Ball precisa um pouco de atenção. Aí vocês vão marcar aí as opções. Escrever em inglês as opções aí. Já nessa questão 2, a gente vai analisar esse anúncio aí. Então vamos lá. It takes a special chocolate to make everyone happy. Então ele fala Pure Hershells. Então ele fala que esse chocolate aí faz as pessoas, todo mundo ficar o quê? Feliz, porque lembra que everyone significa o quê? Todo mundo. Lembra aquela série lá do Chris? Everyone hates Chris. Todo mundo. Aqui tá meio ruimzinha a canetinha, mas é só pra gente destacar aqui. Significa todo mundo. Então vamos lá. Ao analisar o texto, podemos classificá-lo como esse texto aí, esse tipo de anúncio, pessoal, é um cartão postal? É uma receita médica? É um cartoon ou é um anúncio publicitário? Aí vocês vão checar aí qual que é a finalidade. Está falando lá que esse chocolate faz todo mundo ficar feliz. Então tem um viés por detrás aí. E na 3, pessoal, vocês vão ver qual dos verbos é mais interessante colocar na lacuna para fazer sentido completo. O primeiro aqui eu vou fazer com vocês. Então, vamos lá. Daniel TV in the evening. Daniel TV no entardecer. Então, nós temos dois verbos aqui. Watches, que é assistir, e studies, que é estudar. Então, o que ficaria mais interessante colocar? Daniel assiste TV ao entardecer ou Daniel estuda TV no anoitecer, ao entardecer? Então, ficaria o verbo studies, né? Aliás, o watches aqui, tá, pessoal? Então, o watches aqui, esse verbo aqui, ó, ele quer dizer o quê? O verbo assistir. Então, watches. E aí, você vai fazendo por diante, ver qual verbo se encaixa melhor para que a sentença fique com um sentido mais completo. E já na questão 2, pessoal, está pedindo para você tirar palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São aquelas que se parecem, né, com a grafia da língua portuguesa e que tem também o mesmo significado. Aqui a gente tem várias palavrinhas aqui, ó, coloca nos pontinhos aqui vermelho, que se parecem com a língua portuguesa. E aí vocês têm que ver se ela tem o mesmo significado, tá bom? Esse aqui, culture, significa cultura, o mesmo. Language, parece com que palavra portuguesa? Linguagem. Aí você vai retirar essas palavras que se parecem na língua portuguesa e colocar na questão 4. E assim você vai identificar a ideia central dessas palavras. Então, o que elas significam, essas palavras? Culture, por exemplo. O que significa culture? Indígenas, o que significa? Indians. E aí você vai
analisar algumas dessas palavras, ok? E é isso, pessoal. Então, desejo para vocês um excelente terceiro bimestre. Foquem. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? I see you later. I have soon. Então, vejo vocês depois. Até breve.